Olá, muito bom dia. Hoje é o primeiro domingo do mês de outubro, dia 4 de outubro. E é um prazer quando eu tenho a oportunidade de me dirigir a todos vocês, como faço agora na manhã deste dia. Bem, para a exposição de hoje, como se fosse uma escola bíblica dominical, uma aula de escola bíblica dominical presencial, quero levá-los à leitura de 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Meus queridos, desde o primeiro domingo do mês de setembro, agora aqui em outubro, e um pouquinho de novembro, nós nos dedicamos e nos dedicaremos a falar sobre a influência da reforma. Falamos já sobre a influência da reforma na cultura, na economia, falamos sobre a influência da reforma na assistência social, falamos sobre como a reforma entende a igreja. Hoje, especificamente a reforma na Inglaterra e uma particularidade do movimento puritano lá naquela época, naquele país. A título de origem e contexto histórico, o termo puritano ele surgiu no reinado de Elizabeth I, rainha da Inglaterra e da Irlanda. Ela reinou entre 1558 a 1603 como uma referência pejorativa aos cristãos que desejavam uma Inglaterra isenta dos vestígios da Igreja Romana no que dizia respeito a doutrinas e práticas que não estavam absolutamente com base bíblica. O que não tivesse base bíblica, eles estavam rejeitando. Os puritanos, que naquela época, na Inglaterra, eram anglicanos, eram reformados. E eles tinham a Bíblia como única autoridade. E defendiam que a palavra do Senhor se aplicava a todos os níveis e áreas da vida humana. Lá na Inglaterra, naquela época, na igreja anglicana inglesa, ainda havia, e nisso os puritanos batiam contra, as missas realizadas em latim. Ainda se usavam vestimentas clericais. Também tinham velas nos altares e o calendário litúrgico e as imagens de santos continuavam preservadas. E a gente pode dizer que era uma espécie de igreja católica apostólica inglesa, não romana, mas sem o Papa. E aí o Papa era substituído na igreja anglicana daquela época pelo rei. Tem um filme comercial chamado A Outra. Eu não vou dar spoiler aqui, mas se você tiver a oportunidade, uma hora, um dia, numa situação, assistir esse filme, A Outra, você verá como nasceu o movimento protestante lá na Inglaterra nessa época. Mas é muito simples. Vejam, o rei de plantão na época, o rei Henrique VIII, ele era casado, mas a sua esposa só lhe dava filhas mulheres, como dizem os antigos. E ele queria um filho homem para substituí-lo no trono. Como ele não tinha filhos, o que aconteceu? Ele procurou o Papa, a Igreja Católica, que ele propôs se divorciar, casar-se novamente para poder ter filhos. Evidentemente que o Papa não deixou, a Igreja não aceitou, e aí ele resolveu romper com o catolicismo para instituir uma igreja onde ele fosse o chefe. E aí ele instituiu a Igreja Anglicana, que, para ser diferente da Igreja Católica, trouxe algumas ideias do protestantismo. Não que o protestantismo fosse conivente com o que fez o rei. O rei é que trouxe ideias protestantes. Então, com a morte do Henrique VIII, um tempo depois, assumiu o trono o seu filho, Eduardo VI, que convidou aí, ele sim, alguns professores protestantes para promover a reforma na Inglaterra. Mas ele morreu precocemente e complicou esse projeto. Maria Tudor, chamada de
Maria, a sanguinária, assumiu o trono com ideias opostas ao de Eduardo. Tanto que ela mandou expulsar e matar os protestantes. Daí o apelido sanguinária. Só quando Elizabeth I assumiu o trono, e ela era simpatizante dos protestantes, isso em 1559, é que o projeto de uma Inglaterra protestante seguiu. Conceito de santidade para o movimento puritano na Inglaterra. Eles produziram muitos escritos sobre como viver em santidade. Verdade para os puritanos, com base em 1 Coríntios 10, 31, que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A partir desse texto, os puritanos entendiam que toda profissão honrosa deveria ser exercida para a glória de Deus, porque tudo na vida pertence ao Senhor. Para o puritano, não há distinção entre secular e sagrado, com que eu, particularmente, concordo em gênero, número, grau, e se houvesse, concordaria em declinação também. Como os puritanos definiam santificação? A partir do breve catecismo, a pergunta 35, o que é santificação? É a obra da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Se você quiser conferir isso na Bíblia, por favor, abra e leia 1 Pedro 1, verso 2, Efésios 4, de 20 a 24, Romanos meia dúzia, também versículo meia dúzia, e Romanos 12, 1 e 2. A pergunta 36 do mesmo catecismo: quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem? A resposta: as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação. Justificação é a doutrina pela qual, conforme a Reforma Protestante, nós nos tornamos, por causa do sacrifício de Cristo, justos diante de Deus. Imaginem o seguinte: você tem uma dívida, seja ela qual for, você tem uma dívida. Alguém vai lá, sem você pedir, sem você fazer nada, e paga a sua dívida. Por causa da dívida, seu nome estava sujo. Como alguém foi lá e pagou, seu nome ficou limpo. Isso é, você se tornou justo diante da sociedade e passou a ter crédito. Espiritualmente falando, é isso que Cristo fez. Ele morreu na cruz do Calvário e com a sua morte ele pagou o preço para que nós fôssemos nele, por ele, através dele, tornados justos diante de Deus. Então, as bênçãos que acompanham a justificação, a adoção é uma atitude de Deus ter-nos e passar a ter-nos como seus filhos. João 1,12, lembram? Jesus veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso é adoção. Só Deus nos adota, nós não adotamos a Deus. Deus é que nos adota. Então, as bênçãos nesta vida que acompanham a justificação, Deus nos fez justos em Cristo. A adoção, Ele nos tomou para si. E a santificação, ou que delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, desfrute de alegria, gozo, júbilo no Espírito Santo, aumento da graça e perseverança nelas até o fim. Você pode conferir isso, lendo Romanos 5, de 1 a 5, 14, 17, João capítulo 1, verso 16, Filipenses 1, 6, 1 Pedro 1, 5. Santificação, queridos, para os puritanos, envolve a vida como um todo. E aí nós podemos destacar 4 elementos associados à visão puritana de santidade. Primeiro, o conceito está relacionado ao que os puritanos chamavam de renovação universal e moral. Santificação aí seria a obra divina de renovação envolvendo uma radical mudança de caráter. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito aqui em letra menor, então o vosso ser interior, a vossa motivação, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, o segundo conceito é o que atribui ao verdadeiro arrependimento a santificação, que consiste de arrependimento e retidão.
Devemos nos arrepender todos os dias e, à medida que assim fazemos, devemos nos voltar também para a retidão. O terceiro conceito é uma guerra santa. Se um cristão, para o puritano, se um cristão não está batalhando contra o pecado, esse cristão, entre aspas, deve questionar se realmente é ou não um cristão. O quarto conceito é o ser interno privado. Sentimentos de imperfeição da nossa santificação, precisamente porque, diante de nós, o padrão da justiça de Deus é que vale. O que existe dentro de nós é importante. O que dizemos reflete quem somos por dentro. Lembra que a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio? Pois é. Agora, por último, deixe-me destacar aqui pelo menos 3 personagens puritanos e o que eles pensavam sobre a santificação. O primeiro deles é John Owen. Owen viveu entre 1616 e 1683. Como puritano, ele ensinava o seguinte: a santificação é a obra imediata de Deus, que por meio do seu Espírito age de forma integral sobre a nossa natureza, procedendo a partir da paz exercida em nós, por meio de Cristo, através do qual somos transformados à sua semelhança. Santificação, obra de Deus, não nossa. O que os puritanos entendiam, e nós também entendemos, como reformados, é que santificação é uma obra de Deus. Busca de santidade é a nossa parte no todo. O segundo personagem, Thomas Watson. Watson viveu entre 1620, foi contemporâneo de Owen, e 1686. Ele disse o seguinte: o caminho para o céu é uma obra suada. Há uma batalha sendo travada, batalha espiritual, lembram? Mas a obra de santificação, infelizmente, avançará. A santificação não estará estagnada. Se você for para Apocalipse capítulo 22, você encontrará lá a referência do seguinte: quem é sujo, a ideia é essa. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, busque mais ser puro. E o último dos 3, George Whitefield. Ele viveu entre 1714 e 1770, bem depois dos outros 2 primeiros. E ele dizia o seguinte: pela justificação, os crentes passam a ter legalmente a vida. Pela justificação. Pela santificação, tornam-se espiritualmente vivos. Os seus desejos passam a ter harmonia com os desejos de Deus. As suas emoções fixam nas coisas lá do alto. Paulo diz lá em Colossenses 3, pensai e buscai as coisas lá do alto. Os seus membros não mais serão subjugados pelo pecado. Passam a ser instrumentos de justiça e santidade. O puritanismo foi um movimento inglês que buscava uma vida de santificação, uma vida que agradasse a Deus através de comportamento, através de vocabulário, através de uma vida que se voltasse mais para a palavra do Senhor. Eles têm muito a nos ensinar, que aprendamos com eles e busquemos essa vida de santidade, abrindo mão de prazeres mundanos e carnais para uma vida que agrade o Senhor. Um bom dia a todos, fiquemos todos na paz do Senhor, um beijo para todos. Tchau, gente!